Bom dia, meus queridos, tudo bem? Aqui quem vos fala é André Gianotti, advogado criminalista, um pouco sumido aqui, né? Que atualmente eu peguei alguns casos tão delicados, tão específicos, que fica difícil gravar sobre o assunto, por uma questão, por mais que eu consiga preservar o meu cliente, eu publicar essas questões, eu senti que iria machucar, iria doer em relação à família. Então, preferi me conter e ficar no silêncio. Mas eu queria falar um pouquinho com vocês sobre um assunto, umas noções gerais, sobre um assunto chamado habeas corpus, HC. É um instrumento muito utilizado, muito famoso, e todo mundo fica e fala muito bem dele. Eu tenho um amigo que ele fala assim: poxa, André, se eu fosse um advogado como você, eu viveria só de HC, não faria outra coisa na vida, só HC, cobraria 5, 6 mil por um HC, ia viver só de HC. Meus amigos, a história não é bem assim. Então, o HC é muito famoso, o HC tem várias peculiaridades, é verdade. É um remédio constitucional muito eficiente, porém, um advogado que se preze, um bom advogado criminalista, ele precisa ter estratégia, ele precisa saber quando usar o HC e quando não usar, qual o melhor momento. Eu já vi, por exemplo, advogados impetrando HC em juízo de origem, de primeiro grau, onde não cabe HC. Mas eu estava pensando um pouco sobre HC. Existe HC preventivo, existe HC repressivo, existe HC profilático, que geralmente trata de nulidades, legalidades, é menos usado. Existe HC substitutivo, eu já usei muito até no STF ou no STJ, e tem estratégia para usar. Eu deixo meu cliente bem ciente por que dessa estratégia. Por exemplo, no STJ, um HC substitutivo, eu prefiro entrar com ele antes de entrar com a revisão criminal, porque eu vou sentir como vai ser o julgamento. Eu vou ter uma carta na manga antes de entrar logo com uma revisão criminal, e você depois não ter mais o que fazer, a não ser que surja uma prova nova, algo muito, muito novo, muito disruptivo, você não tem o que fazer. Mas se não é o caso, tenta primeiro com o HC substitutivo, até porque ele é mais rápido do que uma revisão criminal. Então tem peculiaridades. Eu estava lembrando agora que quando eu estava na faculdade era interessante que a gente aprendia assim: o HC pode ser impetrado por qualquer um do povo. É verdade, sabia disso? Você pode impetrar um HC? Ah, mas eu não tenho OAB, não sei o que fazer. É verdade. Geralmente não vai ser conhecida, a não ser que você pegue uma autoridade muito benevolente, esteja de bom humor, com tempo livre, disponível, e tinha até uma máxima que dizia assim: você pode entrar com o HC, porque qualquer do povo pode entrar com HC, você pode entrar em favor de outra pessoa. E essa, na faculdade, dizia assim: você pode escrever até num papel de pão, que o juiz, no caso o desembargador, né, ou o ministro, vai conhecer. E não é bem assim, infelizmente não. Muitos advogados têm o seu HC não conhecido, porque existem algumas formalidades, existem alguns procedimentos. Quer ver um exemplo bobo? Toda vez que eu vou impetrar um HC, eu coloco tudo que eu tenho direito junto com a petição do habeas corpus. Eu coloco ali o despacho, né, a decisão da autoridade coatora, eu coloco quem é a autoridade, a decisão, eu procuro produzir o maior número de provas possíveis, como se estivesse entrando ali na verdade é pela primeira vez, mas assim, é uma ação específica. O desembargador, o ministro, não vai pegar o seu HC, mesmo que você faça referência ao processo de origem, para ele ir lá entrar no processo para verificar seu caso. Você tem que facilitar a vida dessa autoridade. Então, porque no HC não tem contraditório, as provas são pré-constituídas, então você tem que chegar a preparar tudo, entrar e peticionar com tudo, procuração, a petição, né, a própria peça, o habeas corpus,
Enfim, eu acho que deu para entender, né? Eu coloco tudo e mais um pouco, até o boletim de ocorrência. Então, assim, quando a gente fala em HC preventivo, geralmente é para ele evitar a prisão. Quando nós falamos do repressivo, já existe uma prisão. Então, assim, do preventivo tem uma cena que eu não esqueço, que aquilo me emocionou muito. Eu acho que o Brasil todo parou para assistir o julgamento da Boate Kiss, né? E no último instante saiu a condenação, saiu a sentença, chegou lá um advogado do Sul, que eu esqueço o nome dele, e ele pediu a palavra, né? Pediu a ordem e entregou o HC preventivo. Eram vários advogados, uma operação muito grande, ali um julgamento muito grande, e para o paciente dele, para o cliente dele, um HC preventivo com a decisão de um desembargador autorizando ele responder em liberdade aquele processo. E aí é lógico, houveram várias nulidades e esse júri vai ter que ser refeito, mas o interessante que me emocionou mais foi a carta na manga dele, e esse HC preventivo se estendeu a todos os outros réus. Réus sim, porque já tinham sido sentenciados. Então, meu amigo, é verdade, qualquer um pode entrar com HC. Quem pode ter legitimidade para entrar? É chamado de legitimidade universal. Pode ser um estrangeiro, pode ser qualquer do povo, pode ser um estrangeiro, pode ser uma pessoa jurídica, o advogado, o Ministério Público, a Defensoria. Então, por isso ele tem esse nome de universal. É bem interessante, né? São detalhes pequenos, mas que fazem uma diferença, né? Só tem um porém nessa história toda. Muitos advogados acham que HC serve para tudo e é o melhor meio para tudo. E não é bem assim. Por mais amplo e genérico que o HC seja, olha, eu vou te falar, quando você tem uma nulidade muito escancarada, uma ilegalidade, algo absurdo, entra com HC e coloca um tópico preliminar de mérito. Sabe o que acontece? Esse HC vai ser julgado em 5 dias ou menos. Já aconteceu comigo. Eu fiquei assustado. Primeira vez que eu fui olhar ali o processo, já tinha julgamento. Interessante, não? Mas, em regra, eu já tive um HC no STF que demorou quase 4, 5 meses. Era um HC substitutivo no STJ, desculpa. Depois eu recorri ao STF. No STF demorou quase 5 meses. No STJ eu posso dizer que demorou 2 a 3. Então, assim, é um tempo longo para quem está preso ou já com a prisão decretada. Às vezes foragido, que era o caso do meu cliente, mas são estratégias. Mas quando você tem uma ilegalidade bem disruptiva, bem marcante, o HC com a preliminar de mérito, é bom, porque essa preliminar vai ser julgada rápido, bem rápido. São estratégias. Nós, advogados, estudamos muito, e muitos advogados, às vezes, têm a infelicidade de seu HC não ser conhecido. Então, você imagina aquela teoria de um papel de pão. Tudo bem, sabe qual é o exemplo que eu acho clássico? Você vê que alguém está sofrendo uma ilegalidade, foi preso injustamente, uma pessoa super honesta ali na sua comunidade, seu bairro, você tomou as dores, você não pode pagar advogado, você pode fazer uma petição, você pode estudar, você pode pedir ajuda, você pode assistir vídeos, hoje tem muita informação na internet, e talvez conseguir até, você vai protocola no Projeto, que é um órgão onde qualquer um pode chegar lá e protocolar, né? É óbvio, no caso o HC, porque você tem legitimidade, mas você não precisa de um token, né? De um certificado digital, você não precisa da OAB, você chega lá no balcão do seu tribunal e consegue protocolar. Mas se até advogados, muitas vezes, porque não fazem essa instrução, como se fosse uma instrução probatória, na verdade não é uma instrução, né? Mas tudo que você construiu na instrução, todo aquele arcabouço, todas as provas prévias que você tem, você vai trazer junto e protocolar junto nessa peça. Então, se não
se você não, se para um advogado que não toma esses devidos cuidados, pode ter o seu HC não conhecido, quanto mais uma folha A4 escrito à mão ou num papel de pão. Mas é interessante, porque um preso, ele poderia fazer um HC, assim que ele sair da prisão, para um amigo que ele achou, conheceu lá na prisão, que estaria passando por uma ilegalidade absurda. Acho muito interessante isso. Assim como eu lembro de situações de impeachment, né? Que qualquer, não seria o termo correto, mas que uma professora de direito resolveu impetrar contra um presidente no Brasil, depois ela se arrependeu porque ela não sabia que ia tomar tantas proporções, ou tão altas, tão grandes. Depois ela se sentiu mal, culpada, e veio a público pedir desculpa, porque na verdade aquela atitude dela, eu não sei se ela é advogada, eu sei que ela era muito militante, muito envolvida em política. Eu não quero entrar em detalhes aqui, porque eu estou falando en passant. Mas aí fugindo até um pouco do HC, mas é interessante, né, que ela não sabia que as proporções seriam tão grandes, e graças ou infelizmente por essa atitude dela de procurar a justiça com aquele fervor e tal, conseguiu. É lógico, o Congresso queria também, né? Então essa presidenta foi destituída. Mas eu espero ter ajudado vocês, meus amigos, é um pouquinho do que eu tenho aprendido. Eu uso muito HC, mas tem um outro detalhe que eu não falei aqui. Tem peças que são mais rápidas, porque o HC você tem que ir para a segunda instância. Você tem que ter a autoridade coatora, né, em primeira instância. Mas em primeira instância você tem peças bem mais rápidas. Você pode pedir relaxamento de prisão, liberdade provisória. Você pode pedir também uma revogação da prisão preventiva ou temporária. Você pode ir lá no juiz, no assessor do juiz, despachar pessoalmente, ver qual é o posicionamento desse juiz de primeiro grau, do processo de origem, saber qual a linha de pensamento dele, e depois também. Você pode fazer instância de segundo grau? Pode. Com o desembargador, pode, pesquisando as decisões anteriores, com o ministro, a jurisprudência, tribunais, tudo isso você pode. Mas geralmente não é bom você ir no processo de origem e falar com o assessor do juiz ou com o próprio juiz, saber a linha de pensamento deles, o que eles acham, o que ele te aconselha. É o que a gente chama na advocacia de embargos auriculares. É aquela conversa de perto do ouvido que muitas vezes funciona, e funciona muito. Um exemplo disso, uma vez eu estava defendendo numa Câmara de Desembargadores, e de 10 a 15 advogados, ninguém obteve êxito. Mas teve um advogado que conseguiu uma parte da decisão favorável, um êxito parcial. E sabe o que a desembargadora falou? Ela falou da conversa que eles tiveram no gabinete. Eu falei, caramba, faz toda a diferença. É isso. Um bom dia a todos vocês, um bom feriado. Eu que estou sempre aqui postando sobre assuntos espirituais. Não abandonei a advocacia, amo minhas profissões e exerço muito. Ontem, 9 horas da noite, eu estava mandando informação de processo para o cliente, para que ele tenha um feriado no final de semana aí, tranquilo. Porque é uma situação delicada também. Hoje de manhã, estudando, vendo os processos, quem sabe saiu uma decisão, porque eu entro às vezes, várias vezes no processo para saber o que está acontecendo, e eu procuro manter meu cliente bem informado. É o mínimo que eu posso fazer. Um beijo a todos, um bom feriado e um bom final de semana.